Yeah. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio, para mim mais que especial, né? Tô aqui do lado do meu parceiro, alguém que, poxa, de longa data, conheço ele de, poxa, muitas experiências a gente viveu junto e poxa, eu não poderia deixar de marcar um encontro, uma conversa, um podcast com meu brother, Daniel. Cara, quero desde já agradecer, né, a sua participação, você ter aceitado esse desafio. A gente bateu um papo aqui, né, cara? Falar das histórias, experiências, né, testemunhos, quantas coisas a gente já não viveu, né, cara? São muitas. Pô, encontro com Deus, né? Que doideira, né? Eu acho que foi um novo ciclo, né? Se iniciou naquele momento. Sim. Na minha vida, eu creio que na sua vida também. Enfim, vamos conversar sobre muitas coisas. Discipulado, missão, futuro, ministério, várias experiências. Então, poxa, muito obrigado. Que Deus possa abençoar você, viu? Amém. Amém. Mas, cara, antes de a gente entrar a fundo nas histórias, na conversa, pô, se apresenta aí, fala pra turma quem é você, de onde você veio, né, um pouco da sua conversão, da sua trajetória, né? Show. Bom, primeiro eu queria agradecer que tá aqui, né, no podcast com você, André. A gente já vem acompanhando há um longo tempo, né? E é uma felicidade ver você despontando aí, crescendo agora com essa nova frente, anunciando o Evangelho por meio do podcast. Mas eu sou o Daniel, tenho 31 anos de idade, fiz recentemente, agora no comecinho de março, tô noivo da Jéssica, logo em setembro eu tô me casando, vou me mudar já, né? Então, logo tô indo embora. Mas eu tenho uma história de conversão um pouco maluca, né? Eu conheço Jesus desde bem pequeno, mas por volta dos 22 anos, Jesus me pegou no começo de ano, no término de um namoro, e uma pessoa aleatória, assim, da família da menina falou: a única pessoa que pode te ajudar é Jesus. Para ser bem breve, né? Esse dia era um domingo, e eu me lembrei que minha mãe estava na igreja, a igreja que eu congrego hoje, que é o Campos Elíseos, Igreja Metodista de Campos Elíseos. E eu falei, então quer saber, eu vou para lá e alguma coisa vai acontecer. Nesse mesmo momento eu senti como Jesus me conduzindo para a igreja, né? Mas ao mesmo tempo o Satanás estava ali. Falei, não, você não precisa disso. Você tem carro bom, você tem mulheres aí que você pode conhecer, tem amigos, balada, volta a curtir. Mas eu estava decidido a mudar a minha vida, então fui para a igreja e nesse dia começou um processo de conversão na minha vida, né? E aí já vão 8 anos desde que eu me reencontrei com Jesus e muita coisa aconteceu nesse tempo. E é o que a gente vai conversar um pouco hoje. Sim. Não, legal, cara. Poxa, eu participei um pouco disso, né, mano? Desde o início, os acampamentos da vida. Né? O povo feio, né, velho? Misericórdia, mano. Eu me lembro da adolescência, muita coisa diferente. Você tinha cabelo na época. Misericórdia. Não precisava falar isso aí também, né, velho? Ô, louco. Corta esse pedaço. Né, quilos a menos, todo mundo magrinho, fininho, né, e eu também, assim como você, né, teve as minhas idas e vindas, e glória a Deus, né, cara, Deus nunca nos abandonou, Deus nunca esqueceu da gente, e nos deu outra oportunidade, né, da gente reescrever. Eu também, né, saí por um breve período de tempo, mas quando eu saí também eu causei, né, misericórdia. Mas glória a Deus, pela graça, pela misericórdia dele, eu retornei. Desde então ele tem tratado meu coração, minha vida, direcionado a minha família, né? E muito bom. Mas, cara, eu queria que você contasse aí pela sua experiência missionária, que é tanto nacional, né? Mas também internacional. Sim. Mas eu acho legal também, cara, dentro da sua história, que eu conheço até pouco, né? Falar sobre a trajetória. Né? Porque às vezes você vai contar que país você foi, mas e como chega lá? Qual que é o processo? Né? Porque senão às vezes a pessoa, pô, o Danielzão foi para lá, eu também vou. Mas não é tão simples assim como se imagina, tem todo um processo. Então fala pra gente aí, né, como foi, como é que você descobriu isso, né? Como iniciou isso, né? Essa vontade, pô, eu quero fazer missões, né? Tanto nacional, mas também internacional. O que deu em você, né? Foi uma experiência um pouco maluca, porque na verdade, um pouco antes de eu me desviar,
num acampamento de carnaval com jovens e adolescentes, eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde caiu uma chuva nesse acampamento, era em Hortolândia isso acontecia, perto aqui de Campinas. E eu tive uma primeira visão aberta, e eu vi como um globo da Terra, um globo terrestre, e como um avião passando por ele. E na hora eu não entendi muito bem. Depois me desviei, anos depois, quando eu volto para Jesus, eu no culto na igreja, eu falo, Senhor, me usa, eu não posso ficar num banco de igreja novamente. E aquilo foi o start para Deus começar a fazer coisas na minha vida. Então, eu vendo no YouTube um vídeo de um missionário, jovem também, e ele pregando o evangelho para as pessoas, entrando no hospital, fazendo umas maluquice. Falo, cara, é isso aí, eu sou desse jeito, eu sou meio doido assim também, quero isso, quero viver isso. E comecei a sair na rua, falar de Jesus para as pessoas, orar e ver as pessoas sendo curadas. E aí, nessas loucuras, eu fazendo sozinho, com alguns amigos, eu decidi que eu queria viver isso em outros lugares, em outros ambientes. E aí eu me lembrei dessa experiência com esse globo terrestre. E aí eu falei, cara, eu preciso procurar quem me direcione. E dentro da igreja metodista, a qual eu faço parte, a gente tem a Agência Malta, que é a agência de missões para o jovem metodista. E isso em 2017, logo quando eu voltei para Jesus, final do ano já tinha o Treina Malta, que é um treinamento missionário que a Agência Malta faz. E aí era em Mato Grosso do Sul, lá em Três Lagoas. E eu falei com o meu pastor, ele falou com a liderança da igreja, um rapaz que me discipulou durante muito tempo, me ajudou, e a igreja fez ali uma vaquinha e me enviou, cara. E eu fiquei lá uma semana em treinamento missionário, e foi uma experiência fora de sério. Onde foi isso? Foi em Três Lagoas. Eu me conectei com jovens do Brasil inteiro, da igreja metodista, fiz grandes amizades, amigos que eu tenho até hoje da missão, que se tornaram irmãos, não só na fé, mas como se fosse de sangue mesmo. E, cara, desde então, desse primeiro passo, eu tenho começado a viver isso. Já fiz missão com ribeirinhos, já, no interior de São Paulo. Já fiz evangelismo no carnaval, junto com a galera da Jocum, que foi uma loucura. Foi Ouro Preto, né? Ouro Preto, em Minas Gerais. Fui para o Panamá também, fazer missão no Panamá, outra experiência totalmente diferente, tá? Com a galera da América Latina toda, eu estava lá com líderes da América Latina toda, e pregando o evangelho, indo nas favelas, andando de trem para tudo quanto é lado, de ônibus, sem saber falar espanhol, sem saber falar inglês, e Deus foi dando graça. Sim, da hora, cara. Mas como funciona? Por exemplo, alguém se interessa, pô, eu quero fazer isso. Como entra nesse meio, né? Como se envolve nesses movimentos? Eu acho que o primeiro passo é você ter convicção que Deus está te chamando para fazer isso. E é claro que você não precisa ser um missionário de tempo integral, você pode ser um missionário de tempo parcial. Dentro da igreja metodista, como eu falei, a gente tem a Agência Malta, que nos ajuda nisso, nos ajuda nesse passo, né, o jovem. Temos também a agência do Movimento Barnabé, que já são para pessoas um pouco mais velhas, mais experimentadas na fé, né? Mas tem outras agências fora da nossa igreja também, né? Tem, como eu falei, a Jocum, que eu já estive com eles, e tem outras agências grandes aí que nos ajudam a dar esse primeiro passo. Mas uma coisa que eu entendi nesse processo é que a igreja local identifica isso em você também, né? Então, como que eu fui até Três Lagoas, fazer esse treinamento, como que eu fui estar com os ribeirinhos para o Panamá? Porque a igreja viu isso em mim, né? Então, em todo esse processo, a minha igreja local, ela sempre me abençoou, sempre ofertou na minha vida, sempre me impulsionou, sempre orou por mim. Então, eu acho que o primeiro processo começa dentro da igreja local. Tendo incentivo, mas também te auxiliando a começar a fazer coisas pequenas ali, né? Pequenas aos nossos olhos, né? Mas não aos de Deus. E aí a gente vai se conectando com essas agências, com esses movimentos, com pessoas que conhecem um pouco mais, e a gente vai tendo esse direcionamento. Então, basicamente, para mim, foi isso, né? Esse foi o caminho que eu trilhei. Sim. Mas aí, né, nessas idas e vindas, essas viagens que você fez,
que você lembra, assim, algo que marcou você? Ok. Teve um acontecimento quando eu estava com os ribeirinhos no Ariri, que aquilo me marcou muito. Eu fui numa pequena ilha e tinha uma criança, um menino tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, para menos. E a gente entrou na casa deles, enquanto toda a equipe de missionários estava ali conversando com os pais, eu vi ele no quarto e eu fui até a porta do quarto dele e eu vi ele ali sentado, brincando. Eu entrei, pedi licença, comecei a brincar com ele. E a gente tem uma pulseirinha, né, com as cores ali, e a gente vai falando sobre a criação, sobre o pecado, sobre a queda. E eu comecei a conversar com ele. A ilha que ele estava é muito bonita, assim, né, muito bela. E eu comecei a apresentar para ele a criação de Deus através da beleza daquele lugar. Eu tenho até essa foto guardada até hoje. Uma amiga minha tirou. A gente estava no quarto dele, eu sentado, conversando com ele, a janela assim, né? E eu mostrando para ele toda a criação do Senhor, né? E depois no final eu orei com ele, ele aceitou Jesus. E para mim isso foi uma das coisas mais marcantes, né? Que como que o evangelho ele pode se apresentar em qualquer situação, para qualquer pessoa. E ali eu apresentei para uma criança, mas ele entendeu quem que era Jesus, o que Jesus fez por ele. Então são pequenas coisas assim que às vezes ninguém vê, só a gente. Sim. Mas que marcam a nossa história, que marcam a nossa história com Deus, né? Isso para mim é sensacional. Teve um outro acontecimento no Panamá. A gente estava no bairro chamado Panamá Velho e a gente pregando o evangelho naquele bairro, um bairro bem carente. E a gente foi numa casa e tinha um casal de criança, né? Um menino, uma menina e a avózinha deles. E esse menino, 2 dias antes, ele tinha quebrado a perna. Andando de bicicleta, fazendo umas loucuras lá, ele quebrou a perna. E a avó dele falou, não tem como levar ele. A gente tá fazendo uma EBF, né, uma escola bíblica de férias, para as crianças. Não tem como levar ele quebrou a perna. Não, mas a gente pode entrar e orar por ele, pelo menos. Ela deixou, a gente orou por ele. Falamos do evangelho para aquela senhora lá no Panamá, é um povo bem católico, né? E beleza, saímos, voltamos para a base, onde estava tendo o evento para as crianças. De repente, aquela senhora ela vem carregando o neto dela nas costas. Aquela senhora, ela devia ter uns 80 anos de idade, André. Não estou mentindo para você. E ela veio carregando o menino nas costas. Aquilo me impressionou. Porque eu vi de fato o poder do evangelho. Quando você anuncia o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Uma senhora que não precisava estar lá. Ela já tinha recebido uma oração, ela estava no conforto da sua casa, com seu neto com a perna quebrada e todo engessado, mas ela entendeu o quanto que era importante aquele espaço para ela e para os netos, para a família. E ela fez esse esforço para estar ali. E aquilo marcou não só a minha vida, mas de todos os amigos que estavam ali, né, fazendo missão. A gente vê Jesus agindo de umas formas assim, o Espírito Santo fluindo, e a gente tem aquela convicção de que não é por nós, né? É o que ele faz através de nós. A gente só é as pessoas que anunciam. Só falam das boas novas e o Espírito Santo vai fluindo e vai fazendo. Sim. Eu participei já, cara, de 3 encontros da Igreja Metodista, uma semana para Jesus. Eu não me lembro agora, eu lembro que foi Sinop, São Gabriel do Leste, Primavera do Leste. Primavera do Leste, Sinop eu tenho certeza que é, mas o outro eu não me lembro exatamente. Mas é muito, muito gratificante, cara, né? Como você é recebido. Sim. As pessoas realmente te recebem assim, com amor, carinho, né? Na simplicidade, elas entregam tudo para você. Sim. Né? Eu me lembro bem, cara, batendo de porta em porta para falar de Jesus. Não, entra aqui. Pô, quer um tereré, né? Que fala, né? Quer um tereré, quer comer alguma coisa. E quando assim, não, eu preciso ir embora, porque a gente quer cobrir a cidade inteira, né? Meio que tem uma meta, vamos dizer assim, né? Sim. Então a gente, poxa, que bom, vamos ter outro momento, mas a gente precisa ir embora. Pô, não vai embora não, cara. Fala mais. Né? Você vê que as pessoas são sedentas. Sim. E tem essa diferença, né?
dessas pequenas cidades, né, mais humildes, mais simples, distantes do que os grandes centros. Você vai falar de Jesus numa cidade de Campinas, São Paulo, as pessoas malemar chegam até o portão. Sim. Ou querem parar para te ouvir. Né? O que você quer? Ah, tá bom então, deixa o panfleto aí, depois eu vejo. É isso. Né? Mas é maravilhoso, né? Mas eu creio que nas suas experiências aí missionárias, teve alguns perrengues, algumas dificuldades, sei lá, até sentimento assim de, o que eu vou fazer agora, de perigo, sei lá, sensação de perigo. Então, se você lembrar de alguma experiência eu lembro. Assim, compartilha com a gente aí. Quando a gente foi pro Ariri, a gente estava levando um carro cheio de coisa, né? Levando tinta para pintar a base missionária que a gente ia ficar e tudo mais. De repente o carro começou a dar problema no meio do caminho, o motor começou a fazer uns barulhos diferentes, o carro não era meu, era do meu pai. Nossa. E aí eu lembro que eu orando para Deus assim, né, para não deixar a galera assustado, e eu sozinho, com Deus, manter esse carro até aí e dê a volta. E assim, o carro foi, esse foi talvez o menor dos problemas que eu tive numa viagem missionária. Mas aquele sentimento de, nossa Senhora, isso pode afetar tudo que o Senhor está construindo ao longo tempo já, porque a gente passa um tempo de preparação até aí, né? Sim. O treinamento te mostra que tem esses BOs aí, e te prepara para isso também? Algumas agências eu acredito que sim. Eu não tive muito essa preparação mais profunda desse tipo de acontecimento, né? Foi mais uma coisa que eu aprendi no dia a dia. Quando a gente estava no Panamá, por exemplo, a gente foi subir numa favela. E, cara, era uma favela como se fosse do Rio de Janeiro. Quem é do Brasil sabe que Rio de Janeiro é doideira, né? O carioca sabe disso. E a gente começou a subir aquele morro e aquelas escadinhas assim, e o povo olhando assim, meio com uma cara de... Eu falei, Deus, eu acho que eu não vou sair daqui não, eu vou falar do Senhor e vou ficar por lá. Então teve alguns momentos assim de muita tensão, né? Onde a gente falava para a equipe, né? Falou, vai com calma, seja mais sábio nas palavras, tem mais tato com as pessoas, porque a gente está num espaço que a gente não conhece, totalmente diferente, né? Mas teve momentos também que foi mais engraçado, né? De perrengue que a gente passou de não ter dinheiro. No final da missão, eu e meu amigo no Panamá, eu e o Wesley, ele tem muito mais experiência que eu, ele é um cara ótimo para contar várias histórias. Foi para Inglaterra já, Foi para Inglaterra, foi para o Chile. Mas a gente estava no Panamá já fazia muito tempo, a gente ficou 40 dias lá. E não tinha dinheiro, cara. Porque eu tinha pedido as contas do meu trabalho para ir para o Panamá. Ele pegou um tempo da empresa e a gente lá sem dinheiro, eu acho que ele tinha $10 e eu tinha $10 para passar ainda mais 10 dias, eu acho. E lá é caro as coisas no Panamá? É tudo em dólar, né, cara? E é caro? Pra gente que tem com dinheiro contado pra ir é caro. Pra quem tem $10, exato, tudo é caro, né? E eu lembro que eu falei pra ele assim, Wesley, vamos no caixa eletrônico e vamos ver se tem alguma coisa lá. A gente foi num caixa eletrônico, ele falou, vou passar o meu primeiro, Dani, vou ver. Passou o dele, não tinha nada. Falei, Wesley, se você não tem, eu acho que eu também não vou ter, mas tá bom. E eu passei. Só que na hora que eu passei lá, fazia algumas horas que a empresa que eu pedi as contas tinha acabado de depositar o valor do acerto. E, cara, o valor do acerto foi o suficiente para pagar os dias que a gente ficou lá. Olha. Assim, a gente não tinha nada, mas Deus fez alguma coisa na hora ali. E assim, para mim foi até inesperado, porque aquele valor eu nem esperava receber. Nem esperava aquilo cair. E Deus fez. A gente chegou lá, era para ter um ônibus para levar a gente para os lugares, no final não tinha ônibus nenhum. A gente teve que aprender a pegar metrô, aprender a pegar ônibus lá, né? Eu não sabia falar espanhol. Na fila do aeroporto de Guarulhos, meu amigo falou assim para mim, Dani, Wesley, eu ia dar risada com isso. Dani, você vai falar assim, ó, eu sou um missioneiro de la iglesia metodista, estou aqui para ser um trabalho com os niños. Mais ou menos isso. Isso que eu aprendi a falar, da hora. Cheguei na fila, passei, cheguei na Colômbia, passei da Colômbia para pegar o avião para o Panamá, cheguei no Panamá, alfândega. O que você está fazendo aqui?
Eu sou um missioneiro, eu só sabia falar isso. Aí ele pra mim assim, quanto você tem dinheiro? Eu só tirei os dólares que eu tinha, eram $500 para entrar no país, apresentei. Aí ele, onde você vai ficar? Eu sou um missioneiro. É só isso que eu falava. E o cara olhava pra mim com uma cara assim de, cara, o que você tá fazendo aqui, velho? Você tá maluco? E eu tinha uma barba muito maior. E ele pegava, olhava pro meu passaporte, olhava pra minha cara, olhava pro passaporte e minha cara. Tipo assim, esse cara tá com uma cara esquisita. Não é muito bom deixar ele entrar aqui, não. Mas passei. Quando eu passei na aduana, que é o detector de metais, o Wesley, aqui no Brasil, ele tinha passado para mim tipo uns 7 quilos de café pilão, para levar para fazer para os missionários lá. Ele tinha colocado farinha de trigo num pote sem embalagem nenhuma, sem embalagem nenhuma. Até explicar. Tipo, ele pegou da casa dele, colocou no pote, falou, Dan, leva aí pra mim que minha mala já deu peso pra você tirar algumas coisas. Veio da Colômbia. E eu vim da Colômbia. Da Colômbia, cara. Na hora que passou no detector, eu peguei a mala, saindo todo feliz. A mulher, senhor, vem cá. Eu fui lá, ela coloca a mala aqui na mesa, uma mesa de ferro assim. Eu coloquei a mala, ela abre, eu abri. Na hora que ela se deparou com aquela farinha, o olho dela, assim, ó, parece que ia saltar do rosto, assim. O que é isso, senhor? Não pode. Eu sou um missioneiro, eu vim cá para fazer um trabalho com os ninhos, eu só sabia falar isso. E ela, pra que isso? Que trabalho? Na hora eu aprendi a falar espanhol. Eu falei, isso é pros missioneiros. Ela balançou a cabeça, brava, e me liberou. Mas isso foi uns perrengues que a gente passou aí. Eu falo pra galera, vai mais preparado do que eu fui. Se é terreno, não é normal, né, cara? Tá estranho. Né? Mas o Projeto Malta, né? É, a Agência Malta. A Agência Malta, ela dá uma estrutura para vocês, dá um encaminhamento. Sim. Ela faz a parte de documentação, realmente comprovando que vocês estão ali para esse fim mesmo. Né? Quando eu fui para passar um tempo. Primeiro em treinamento, junto com uma outra agência. Então eu fui pela Agência Malta, junto com o CEMAL, que é o Conselho das Igrejas Metodistas da América Latina e Caribe, para fazer um treinamento pela TMS Global, que é uma agência missionária norte-americana que atende missionários no mundo inteiro. Então eu fui para ter esse treinamento, depois eu ia servir a Igreja Metodista Panamenha e também, depois em sequência, eu ia ficar com a equipe da Agência Malta servindo o projeto da Agência Malta com a Igreja Metodista Panamenha. E aí foi todo esse esquema, né? Então, desde o começo até o final, teve carta de pessoas que iam me receber lá, então eu tive essa carta. O projeto tudo bem montado, né? Bem acertado. E é claro que às vezes tem algum imprevisto ou outro que acontece no projeto missionário. Isso é normal acontecer. Mas tive todo esse suporte, teve lugar onde ficar, a gente ficou na casa de alguns irmãos alguns dias, na igreja local, num sítio lá no treinamento, então teve todo esse suporte bem legal. Mas te conheço faz tempo, né, cara? Então sei que fora essa vida de missão internacional e nacional, você também tem uma vida ativa na igreja local, né? Sim. Sempre exercendo função de liderança, ou de célula, ou dos jovens, né? Fala pra gente também a respeito disso, a experiência, né, de estar à frente dos jovens, né? Ora como líder de jovens, mas também um pouco mais recente como pastor de jovens. Que desafio, né, cara? Eu vejo que, poxa, essa geração é complicada, né? Não que ela seja complicada, mas para nós que nascemos em outra geração, é difícil se conectar e realmente liderar, porque somos diferentes. Nascemos em períodos diferentes. Por mais que você ainda é jovem, mas você é diferente do jovem de hoje. Do jovem de 20 anos, de 25 anos, é diferente. Né? Então, compartilhe também essa experiência, né? Essas dificuldades. Legal. Né? Como conectar, né? Como abençoar, liderar essa juventude, né? Especial nessa nova geração. Né? Eu, quando voltei para a igreja local, o primeiro lugar que eu fui servir foi na recepção, na diaconia. Falaram assim para mim, Dani, tá precisando de alguém hoje aqui na diaconia, você pode ajudar a gente? Posso, ajudei.
E aí, dali então, já me pegaram para ficar lá, né? Então eu acabei ficando na diaconia servindo. E eu lembro que eu tive um líder na diaconia, ele ficou pouco tempo com a gente, ele teve que mudar de cidade, né? Mas ele me ensinou uma coisa muito que eu carrego muito até hoje, né? Você tem que dar valor a Deus, independente de onde você estiver servindo. Você pode estar no louvor, pode estar na recepção, você pode ser aquele irmão que vai varrer um lugar que ninguém vai ver. Mas dê valor àquilo que está fazendo. Você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Então, sempre, desde quando eu comecei a servir na igreja local, eu sempre tive essa consciência. Tudo que eu fazia era para o Senhor. E é claro, tinha vezes que eu não fazia o meu melhor. E acontece, a gente às vezes não está no nosso melhor dia. Mas eu sempre tive essa consciência. Isso me ajudou a passar por esse processo de liderança, né? Então, eu comecei auxiliando ali na diaconia, depois me tornei líder da diaconia, depois acabei migrando para os jovens, né, para a liderança dos jovens. E foi algo muito natural. Eu fui me conectando com a juventude, que era muito pequena na época, né, poucas pessoas, e aí eu fui tendo esse processo de me conectar com eles, de se aproximar deles. E essa liderança, ela veio como algo natural, não foi algo imposto, forçado. Quando eu me vi, eu já estava sendo um líder para eles. E eu acho que isso que é o mais incrível, né? Do processo de servir na igreja local, do processo de liderar. É que tem que ser algo que flui naturalmente. Sim. Então, em todo esse tempo, mesmo antes de começar a faculdade de teologia, eu já pastoreava eles de coração. Então eu já cuidava deles, já me conectava com eles. Eu sentia a dor deles e orava pela dor deles, né? Então foi esse processo. É claro, não sou pastor ainda, eu sou seminarista na igreja local. Mas muitos me chamam assim, né? E para mim é um desafio. Porque quando você vai para esse lado, vem o peso da responsabilidade, né? Sim. Porque não são suas ovelhas, mas são as ovelhas do Senhor. E você está cuidando para o Senhor, né? Então tem esse peso. Mas eu sou apaixonado por juventude, cara. Eu falo que não teria outro lugar para eu não estar se não fosse com eles. E liderar a geração Z, eu sou millennial, né? Eu sou de 94. Liderar a geração Z, cara, é um desafio bom. Muitas pessoas não gostam, ficam bravas, e eu fico bravo às vezes com eles. Isso é normal, acontece, tem as diferenças de pensamento de geração de uma para outra. Mas eu aprendo muito com eles. Eu aprendo como ver o mundo de uma forma diferente. Eu compreendo desafios que eu nunca tive, talvez nunca vou ter na minha vida, mas como um futuro pastor, para mim isso é importantíssimo aprender e crescer com isso. E tem perguntas que eles me fazem que eu falo, olha, eu não sei responder isso não. Me desculpa. Eu vou pesquisar, vou procurar. E tem vezes que Deus dá graça de saber como responder, de saber como trabalhar. Trouxe aí o Murilão hoje comigo, né? O Murilão caminha comigo perto, é da geração Z, então tem uma outra forma de pensar, de viver. Sim. E eu aprendo com ele, cara. O Bruno, recentemente eu transicionei, né? Então vou estar deixando a cidade de Campinas, mas recentemente transicionei a juventude, passando o bastão pro Bruno, que é um outro rapaz que caminha muito perto comigo, há muito tempo já. E foi natural. Quando eu me vi assim, tendo que fazer essa transição, eu já sabia que era ele que ia assumir, mas porque eu já via tudo que estava acontecendo antes. Eu já vinha preparando ele já vinha se conectando com a juventude já entendendo quem ele era. E uma coisa que eu aprendi lá no Panamá, um pastor norte-americano me ensinou isso. Ele falou assim, ó, não espere estar velho para passar o bastão. Passa o bastão enquanto você ainda está novo. Porque Deus tem coisas para você fazer e Deus tem coisas para as pessoas que estão caminhando junto com você mais novas fazerem também. Então eu sei até onde eu levei a juventude. O nome da nossa juventude é Power, que representa o poder de Deus, do Espírito Santo. E eu sei tudo que o Senhor me conduziu para fazer com essa juventude.
até onde eu deveria ir com eles. E eu falei isso pro Bruno, eu falei, Bruno, agora eu tenho plena consciência que eu fui até onde eu deveria. Agora você vai construir algo novo. Eu fiz o alicerce. Agora você vai continuar a edificação desse prédio. E eu acho que é isso. Trabalhar com juventude é você dar base para eles irem mais alto e além de você, né? E é por isso que eu sou apaixonado por estar com eles e já tô sentindo falta já de estar com essa galera. Esse sábado agora a gente vai ter o último culto e eu tô na expectativa para ver o que eles vão fazer, porque agora eu não tô mais à frente, né? Sim. Então, é isso. Não tem nem como não falar com um sorriso no rosto. Sim. E sei lá, vendo até do que você falou, né? Me vem muito a questão da importância do discipulado. Sim. Né? Mas o discipulado bíblico, né? Sim. Que eu tenho refletido, conversado com algumas pessoas a respeito do discipulado, que infelizmente hoje tem várias distorções a respeito de discipulado. Muitas. Né? Confundem discipulado com mentoria, coaching, né? E não tem nada a ver. Né? O discipulado produz o que você viveu, por exemplo, com o Bruno, você relatando. Né? Ou seja, eu vou te preparar, cara, para ser até melhor do que fazer coisas maiores que Cristo falou a respeito dos discípulos. Né? Exato. E a gente vê esse ponto em comum em toda a Bíblia. Né? O sucessor ou ele faz igual ou mais que o antecessor. Né? E nós temos que ter essa humildade, né? E essa alegria de realmente ver as pessoas que a gente colocou no nosso lugar, né? Fazendo coisas que a gente nem imaginou. Né? Alcançando patamares que a gente jamais imaginava, ou até mesmo não teríamos capacidade de fazer. Né? E isso eu acho que também é essa a importância também do discipulado. Né? Então eu vejo por vezes, infelizmente, um discipulado onde você é bom, mas eu sou muito melhor. Né? Você pode até ir, mas eu vou muito além. Né? E não, é justamente o contrário. Eu lembro de um livro que nós estudamos na escola dominical, acho que você participou também, lá no Campos Elíseos, O Formador de Heróis. Sim. Que é justamente isso, né? É você se desgastar, é você se empenhar para que o outro vá bem, né? Para que o outro conquiste, para que o outro vença, né? E você só fique, quando muito, nos bastidores. Né? Eu vejo muito isso na vida de Paulo, com Timóteo. Né? Certa vez a gente conversou a respeito disso. Né? Paulo tinha toda a capacidade de fazer o que o Timóteo fez. Né? Mas ele foi lá e capacitou, ensinou, mandou 2 cartas. E é muito legal que ele poderia mandar aquelas cartas para as igrejas, né? Ó, estou mandando para vocês, mas encaminha para Timóteo. Para dizer assim, ó, tá vendo? Timóteo está sendo assim porque eu estou ensinando. Mas não, ele mandava diretamente para Timóteo. Né? Para falar, pô, vai lá, cara, você consegue, você tem capacidade. Eu tenho plena certeza que Paulo tinha capacidade de fazer. Mas ele preferiu ficar nos bastidores, né, auxiliando, aconselhando, direcionando, para que Timóteo fosse bem sucedido. Né? E obviamente foram funções distintas, mas se a gente for ver, Timóteo foi muito além. Com certeza. Paulo abriu igrejas e Timóteo amadureceu a igreja. Né? Liderou, vamos dizer, capacitou a igreja. Os novos líderes, os novos presbíteros, você vê isso muito lá na carta a 2 Timóteo, Paulo dando a sugestão como tratar com os presbíteros, a liderança da igreja. Né? Então isso é muito importante. Então eu fico meio assustado quando eu vejo alguns tipos de relacionamento que tipo, eu tenho que pedir permissão pro meu discipulador. Um discipulado abusivo, né? Até dependente. Sim, também. Que ao invés de gerar maturidade no discípulo, deixa ele infantilizado. Né? Você pode ir em tal lugar? Pô, eu tenho que ver com o meu discipulador. Você pode comprar tal coisa? Eu tenho que ver com o meu discipulador. Você vai namorar? Eu tenho que pedir permissão para o meu discipulador. É óbvio que eu acho que o discipulador está ali para aconselhar. Sim. E a Bíblia fala muito a respeito disso, né? Sobre conselho, quão importante a gente é. Agora, eu acho até constrangedor quando eu vejo pessoas adultas, casadas, por vezes com filhos, falando, eu tenho que pedir permissão pro meu líder. Poxa vida, meu Deus. Isso é muito complicado, né, André? A gente vê, infelizmente, acontecer muito isso hoje, né?
E em tempos de rede social, a gente vê isso de forma muito maior, né? Sim. A gente vê os escândalos acontecer aí também. Mas eu, falando sobre isso, não posso deixar de falar das raízes da minha igreja, né? Das minhas raízes, né? E das suas também, né? Sim. Somos metodistas. E como bons metodistas, a gente olha para John Wesley. Além de olhar para a palavra do Senhor, é claro. Mas a gente olha para John Wesley e a forma que ele construiu o movimento metodista na Inglaterra, né? Foi um movimento onde teve o poder do Espírito Santo agindo, onde teve evangelização e onde foi feito um discipulado bíblico ali, né? A gente vê coisas que aconteceram extraordinárias depois que se iniciou esse movimento na Inglaterra. Então a gente vê que a abolição da escravidão teve ali um dedo do povo metodista, né? Sim. Trabalhando contra isso. Recentemente, uma leitura que eu fiz, que eu vi que o primeiro coração artificial foi desenvolvido numa universidade metodista nos Estados Unidos, né? A gente vê o sindicato, começou com 3 metodistas, se eu não me falha a memória, 3 ou 2 metodistas. O primeiro sindicato, né, auxiliando os trabalhadores. Isso é resultado de um discipulado eficiente. Isso é resultado de um discipulado bíblico, onde você gera pessoas para serem melhores que você, né? E John Wesley não foi o que discipulou todas essas pessoas diretamente, mas as pessoas que ele cuidou e discipulou e formou, ajudou a formar, foram os que fizeram isso com outros. A gente vê Paulo fazendo isso na Bíblia, com Timóteo, com Tito e tantos outros. A gente vê Jesus fazendo isso com os 12. E assim como Jesus perdeu um, e acredito que ele não perderia, mas a ação de Judas, né, que foi se suicidar, né? Nem sei se pode falar isso aqui, não, perdão. Tirou sua vida, mas que levou ele a não se conectar com Jesus novamente, porque Pedro errou, mas Pedro foi e pediu perdão. E se conectou novamente com Jesus, voltou para o caminho, né? Então, o processo de discipulado que eu entendo e que foi feito comigo, né? Que me ajudou a construir esse pensamento, é esse de, cara, eu não vou ser a pessoa que vai te obrigar a parar de beber. Eu lembro até hoje, o Luiz Henrique, que foi a primeira pessoa que me discipulou, que cuidou de mim, ele falou assim, Dani, eu não vou ser a pessoa que vai falar pra você parar de tomar sua cerveja. Vai lá, toma sua cerveja. Quer ir pra balada? Vai lá, vai pra balada. Só que chegou um ponto que eu estava tão envolvido com Cristo por meio daquele homem, né, por meio da sua vida, por meio da vida da igreja local, que foi natural para mim deixar isso. Sim. Que foi natural para mim ter uma mudança de vida. Então, para mim, o discipulado verdadeiro não é aquele discipulado que é um programa. E não estou falando que você não pode usar de estratégias para formar discípulos. Sim. Mas, para mim, o discipulado não é aquele negócio que você pega, escola dominical, vamos falar sobre discipulado e agora você vai ser discipulado. Não, discipulado não é isso para mim. Discipulado é vida na vida. É quando você pega uma pessoa, como o Murilo trouxe hoje, vamos lá comigo. Vamos ter esse momento junto. Isso para mim é discipulado. Com o Bruno, vamos fazer isso, vamos estar junto. Isso é discipulado. E ele vai além de uma amizade. É claro, tem amizade no meio do processo, mas ele vai além, porque a pessoa está vendo em você o próprio Cristo agindo. E não tem como a pessoa não ser constrangida por isso, sabe? Sim. Eu estava conversando até no ambiente de escola dominical a respeito disso, né, que o discipulado não é fácil. Não. Né, nós vemos, por exemplo, os discípulos. Eles foram os piores. Os piores discípulos. Sim. Eu falo assim, tristemente, que hoje nenhum deles seriam aceitos. Não. Porque todos deram mancada. Todos. Para a igreja de hoje, nenhum estava qualificado. A maior referência que nós temos hoje, tirando Paulo, é Pedro. E Pedro foi o pior. Né? A fatídica noite da morte de Cristo, tudo que ele podia fazer de errado, ele fez naquela noite. Né? Então, também o discipulado, a gente tem que chegar também dessa maneira. As pessoas têm o seu processo. Sim. As pessoas vão errar. Sim. As pessoas vão dar mancada.
Mas nós não podemos abandonar as pessoas por causa das falhas. Até certo momento na vida de Jesus, ele começa a pregar fortemente e alguns dos discípulos falam: Jesus, essas palavras são muito duras, quem vai suportar? E fala ali que alguns discípulos se levantam e vão embora. Discípulos. Né? A gente acaba confundindo também o que é discípulo e o que é apóstolos. Né? Os 12 não eram totalmente discípulos, eles eram apóstolos. Né? Mas fala naquela passagem que alguns discípulos levantam e vão embora. Não, já deu. E Jesus fala o que para os seus apóstolos? Vocês não querem ir também? Mas não sentir que Jesus estava expulsando, mas que Jesus falou: vocês não são obrigados. Sim. Eu não quero ninguém obrigado comigo. Então, se é demais para vocês isso, vocês podem ir embora. Mas eu não vejo nenhuma passagem de Jesus: chega, Pedro, tchau. Porque, meu Deus do céu, desde o princípio ele já teria motivos para isso. Mas pelo contrário, eu me lembro muito que você citou, né, a reconciliação de Pedro, depois de ele cortar a orelha do soldado, dele interpelar Jesus: eu não vou deixar ninguém te matar, e Jesus chamar ele de Satanás. Jesus queria lavar o pé dele e ele não queria que lavasse, né? Enfim, foi a pior noite. Depois termina com a negação, mas também ele foge do local, abandona Jesus, como praticamente todos abandonaram. E quando Jesus ressuscita, ele se encontra com Pedro, em especial na praia. E talvez nos dias de hoje, eu falo por mim mesmo, eu ia falar um monte para Pedro, um monte. Cara, você é isso, você é aquilo, eu não quero mais saber de você, você é um traíra, e descarregar. Muito pelo contrário. Jesus constrange Pedro, fala: cara, você está com fome? Tem peixe aqui, cara, vamos comer, cara. Né? Então isso constrange. Né? Isso é discipulado. A gente vê valor na pessoa, sabendo que ela vai errar. Né? E crendo também, e eu acredito, que o discipulado é uma ordem de Cristo. Sim. Mas a ordem é para mim. A ordem é para mim discipular, para eu discipular. Não você ser discipulado. Então a obrigação está sobre mim. Então talvez o interesse maior seja meu também. Então como é que eu vou dispensar você, por exemplo, Daniel, se a ordem está sobre mim? Se você quiser ir embora, é um direito seu, assim como os discípulos de Jesus foram. Eu não quero mais, beleza, você é livre. Né? Jesus demonstrou: você é livre no discipulado. Ele te aconselha: lançou a mão no arado, não olhe para trás. Se você começou a construir uma torre, calcule antes, para você não ver se para não parar pelo meio caminho. Sim. Mas é com você, não é comigo. Isso é a maravilha do evangelho e do discipulado bíblico. É com você, cara. O que depender de mim, é isso que Jesus fala: eu não vou perder nenhum, cara. E eu creio que Jesus não perdeu nenhum. Jesus não perdeu Judas. Ele escolheu. Sim, ele escolheu ir, mas Cristo não perdeu nenhum. Né? Então, essa é a dificuldade, né? Liderar jovens, né, meu amigo? Poxa. É que assim, a tendência, não sei nem se eu posso falar tendência, mas o que a gente vê acontecendo muito é essa cultura de excluir pessoas, né? Então, não tá bom para a forma que eu quero fazer, então, tipo assim, toma suas contas aí e vai embora. Pois é. E não deve ser feito assim. Com a juventude eu aprendi muito isso, porque, cara, você tem um povo que gosta de pisar o pé na jaca, é o jovem, o adolescente. E os caras pisam com força. Mas quantas vezes eu também não botei o pé na jaca, pisei com força e vacilei. E tinham pessoas lá para me aconselhar, mas também para me apontar meu erro. Falou: cara, você errou nisso. Vamos corrigir. Você errou, beleza, todo mundo erra, mas vamos corrigir, vamos melhorar daqui para frente, vamos começar de novo, vamos fazer diferente. E esse processo de liderar, pastorear a juventude, cara, me ensinou isso. Que, cara, a gente vai errar constantemente, André. Constantemente a gente tá errando. E tem vezes que eu acabei de errar, o Espírito Santo vai e me confronta. Eu falo: Daniel, você viu o que você fez? Aí eu falo: pô, você tá certo. Perdão, Deus. Sim, eu lembro de um episódio que eu tava discipulando um rapaz. Benção, cara. O cara viciado em drogas, começou a afastar das drogas. Cigarro, né? Glória a Deus, cara. Deus estava agindo, operando, estava sendo liberto de cigarro, né? Tava trabalhando firme com ele. Até certo momento, cara, que ele fala: não quero mais, vou embora,
me bloqueou do WhatsApp. Que doideira, cara. Não vou nem entrar pelos pormenores. Sim. Me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Facebook, mandou uma mensagem de despedida. Lógico que eu não gostei disso, cara. Sim. Eu fiquei triste, chateado. Mas missão cumprida, cara. Você não é obrigado. Você quer ir embora? Pode ir embora. Na hora que ele quiser voltar, eu vou receber ele de braços abertos. Se ele quiser, se ele achar que é interessante retornar, amém. Se não, Deus abençoe. Né? E às vezes a gente tem dificuldade disso. Sim. Né? Quando o cara, por vezes, obrigado, Daniel, tô indo embora. Ou a gente fala às vezes da melhor maneira, mas às vezes não é da melhor maneira. Às vezes é da pior maneira. Né? E às vezes a gente leva isso no nosso coração, aquele danado, não sei o quê. Não, você é livre, cara. Deus te abençoe. E a gente tem que saber sondar o nosso coração, André. Você contando essa história, eu me lembrei da história de um rapaz que eu trabalhei muito tempo com ele, discipulei, preparei ele, um menino espontâneo hoje. E tinha um outro rapaz que ele começou um processo de andar junto, de discipular. Esse rapaz envolvido com droga também, com bebida e tal. E vinha e voltava para o mundo. Vinha para Cristo e voltava para o mundo. E ficava nisso. E aí chegou uma hora e ele falou assim, Dani, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, cara, abandona, velho. Deixa o cara aí. E eu já tinha ficado nervoso com a situação. Só que esse menino que eu preparei, ele tem um coração tão bom, cara, e persistente, que um dia ele chegou em mim e falou assim, Dani, eu tô de novo persistindo nele. Eu falei, cara, mas você não desistiu ainda, pelo amor de Deus, o cara só te dá trabalho. Não, Dani, mas Jesus não desistiu de ninguém. Pois é. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu olhei pra mim e falei assim, Deus, eu sou muito ruim, cara. E eu tô criando uma cultura de excluir as pessoas quando o Senhor nunca excluiu. E se o cara tá voltando, às vezes é porque é uma chance. E vão pra cima. E é claro que eu não, como você, a gente fica chateado quando a pessoa vai. Ou a gente tá dando o nosso melhor, a pessoa vai embora, mas é a escolha da pessoa. Só que se a pessoa volta, a gente vai excluir a pessoa? Não. A gente vai amar. E o problema que eu vejo hoje acontecendo, e muito, é a gente deixa de amar as pessoas. O discipulado verdadeiro que Jesus nos ensinou é um discipulado onde você ama a Deus acima de tudo, mas onde você ama seu próximo como você mesmo. E amar o próximo é difícil, André. Amar o próximo requer sacrifício. Sim. E as pessoas não querem sacrifício. É mais fácil você criar a cultura de descartar quando não está sendo bom para você do que a cultura do amar. Sim. Entende? E é muito interessante quando Jesus fala amar o próximo com a ti mesmo, e fala quem é o próximo? É o samaritano, cara. É. E quem que era o samaritano? Era o inimigo, era o mais odiado. Então ele falou assim, você tem que amar o seu inimigo, cara. Quer dizer, para você não é, mas ele te considera como tal. Às vezes a pessoa que vai te afrontar, a pessoa que vai se levantar contra você, Sim. pessoa que não vai te obedecer, que não vai te ouvir, né? Mas não é sobre isso. E a gente, sendo bem sincero, dentro da igreja acontece muito isso. Sim. Eu sou do tipo de pessoa que, cara, eu sei das coisas erradas que acontecem dentro da igreja. E toda igreja tem isso. Sim, claro. Mas a gente, graças a Deus, temos Cristo nela. Cristo é dono da igreja. E se a gente olhar para ele e seguir a orientação dele, a gente vai passar por esses desafios. E culturas como essa, que às vezes estão sendo inseridas, né, uma cultura de descarte, se a gente começa a olhar para Cristo, ele vai nos dar sabedoria e discernimento para lidar com essas situações e mudar isso, né? E graças a Deus, dentro da Juventude Power, eu posso falar que a gente criou uma cultura de amor. E quando, pelo menos enquanto eu estava na liderança, acredito que o Bruno vai continuar com isso. Quando a gente via que a coisa estava começando a ir para outro caminho, a primeira coisa era parar e vamos conversar. Vamos voltar para o lugar que Jesus quer que a gente esteja, né? Sim. Não, com certeza, senão a gente vai ser que nem os discípulos, né? Sim. Jesus, você não quer que a gente ora para descer fogo e matar esses caras aí, não. A gente ora, viu? O ser humano é assim, né, cara? É o nosso natural. Exato. Não, mas legal, Daniel. Então, vamos também falar sobre o futuro, né, cara? Você entrou numa nova jornada, já há alguns meses, né?
entrou na faculdade fazendo teologia. Um ano já, né? Mais de um ano, na verdade. Você agora está no terceiro semestre? Estou no terceiro período, né? Terceiro período. Segundo ano da faculdade de teologia. Legal. Cara, fala para mim também a respeito disso, cara, né? Essa pegada de faculdade, mas também já visionando também o ministério pastoral, sim. Né? Como você se imagina, né? Vivenciando essa experiência e até dentro desse contexto, né? Como você falou, né? Nas redes sociais, YouTube, a gente vê tanta barbaridade acontecendo. Então, como ser diferente? Como fazer a diferença, né? Porque, mano, pelo amor de Deus, né, mano? De ruim o mundo já tá cheio. Sim. Mas como ser diferente? Se a gente vê tantos abusos, tantos maus exemplos, más práticas, como fazer a diferença, né, realmente nesse novo contexto que você está planejando? Cara, para mim está sendo um desafio bom. A faculdade de teologia, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito. Porque a teologia, ela te abre a mente para um universo totalmente novo, né, cara? Era falado, e ainda hoje é falado em alguns momentos, que a teologia é a mãe de todas as outras matérias, né? Todos os outros cursos. É mesmo? Então, antes, para você fazer uma engenharia, você tinha que saber um pouco de teologia. Isso na época de John Wesley, vamos falar assim, né? Para você ver como que ela é importante na vida das pessoas, né? A teologia é um estudo sobre Deus, né, cara? Você entender de forma mais profunda sobre a palavra do Senhor, sobre tudo que permeia ela. E para mim, é algo muito especial, muito valioso, né? Apesar de ter algumas matérias bem difíceis, não vou negar. Imagina. Tem aulas que às vezes a gente não entende nada e a gente vai para um livro, um podcast, escutar alguma coisa, ler alguma coisa, para absorver o conteúdo, né? Até porque é muita informação. EAD também, né? EAD, eu faço EAD. Trabalho. Conciliar com a jornada de trabalho é uma loucura. Porque assim, você tem que separar o tempo para estudar, tem que separar o tempo para ler, e tem semanas, cara, que você não consegue. Tem semanas que você só tá na graça de Deus, porque é faculdade, é o trabalho, é o noivado, é a igreja local, é as coisas particulares. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Mas Deus dá graça. Deus dá graça e a gente passou bem o primeiro ano, agora estamos no segundo ano, já e estamos indo bem. E assim, expectativa para o ministério pastoral. A expectativa é lá em cima, né? A gente sempre sonha com o melhor. E é claro que a gente quer ser um bom pastor, quer ser um pastor que vai cuidar de pessoas, né? E vai ajudá-las, né? Nesse processo, nessa caminhada cristã. Como você falou, a gente não quer ser esse tipo de pastor que causa escândalo, né? Sim. Na verdade, a gente quer ser o tipo de pastor que vai honrar o nome de Deus, né? Me vem muito à mente, toda vez que eu penso nesse tipo de pergunta, quando o Senhor dá os talentos, né? A parábola dos talentos. E às vezes eu fico pensando assim, Senhor, o Senhor está me dando um talento. E eu quero multiplicar esse um talento. Quero multiplicar em 2, em 3. Eu não quero ser aquele que vai fazer um buraco na terra e enterrar, né? E esse é um desafio que eu vejo particularmente, né, do ministério pastoral, é você saber multiplicar aquele pouco que o Senhor está te entregando. E multiplicar como? Muitas pessoas vão falar assim, já está querendo uma igreja com muitas pessoas. Não. Multiplicar cuidando de pessoas, discipulando pessoas, formando verdadeiros discípulos. Eu acho que o problema é que muitas das vezes, né, conversando com vários seminaristas, a pessoa já quer uma igreja com, sei lá, 300, 400, 500 membros, mas não quer olhar para a comunidade pequenininha que precisa de cuidado, o ponto de congregação. E eu converso muito isso com a Jéssica, minha noiva, né? A gente fala sempre muito isso. Uma igreja pequena, às vezes, é até melhor, porque você vai conhecer as pessoas, você vai se relacionar com elas, você vai criar vínculo, isso vai te possibilitar fazer um trabalho de discipulado muito mais eficaz. E numa cidade menor ainda,
vai te possibilitar conhecer a cidade inteira, se conectar com a cidade e levar Cristo para a cidade, né? Sim. Então, eu quero ser esse tipo de pastor, que é conhecido pelas pessoas como por ser um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que quando olham para minha família, vem uma família que é tão apaixonada por Jesus quanto eu. Quando eu tiver meus filhos, eu quero que as pessoas e eles olhem para mim e vejam assim, nossa, esse cara, ele gasta a vida dele pelo evangelho, Sim. mas ele ama a família dele demais também. Ele ama aquele povo da igreja local demais também. Não é um cara só interessado em fazer a igreja crescer. É uma pessoa interessada em vidas, de fato, né? Sim. E esse é meu sonho para ser um pastor, né? É um homem reconhecido segundo o coração de Deus também, né? Como Davi ali. Sim. Queria ser como Davi. Seria muito bom. Sim. Essa referência, né? A Lara, nós, né? A Lara e eu temos vivido essa experiência pastoral. Sim. Eu acho que entra muito no que você falou, né? Uma das nossas preocupações é a nossa casa. Para mim, para Lara, para nós, né? Não faz sentido algum, cara. A gente ganhar pessoas para Cristo, cuidar de pessoas, ver pessoas evoluindo, crescendo, né? Despontando, crescendo espiritualmente. Sim. E se os nossos filhos não estão vivendo o mesmo processo? Não faz sentido algum, cara. Então a gente mede muito isso. Né? Qual que é o nosso empenho dentro da nossa própria casa? Que é difícil também, né? Sim. Né, Ana Clara? É difícil, cara. Né? Mas nós temos que medir isso. Paulo fala isso, né? Ao Timóteo. Se você não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, você é pior que o pagão. Né? E isso está dando instrução para os presbíteros, para você, de certa forma para mim também, né? Para todos. Você tem que cuidar da sua casa, cara. Porque isso não é falsidade. É o primeiro ponto missionário nosso, ao nosso lar, né, cara? Sim. E ali são as pessoas que te conhecem de verdade. Exato. Esse é o BO, ué. Você entende? Esse que é o BO. Eles nos conhecem. Mas esse tem que ser a nossa meta. Para mim, volto a dizer, e creio que você também vai pensar assim, não faz sentido algum, cara, a gente vê a igreja despontando, crescendo, evoluindo, e a casa em ruim. Sim. Tem que ser no mesmo patamar, né? E estabelecer isso. Para mim não existe um ministério feliz se minha família não estiver feliz. Sim. Porque eu sei que se minha família não estiver feliz, e hoje, daqui a alguns meses, né, vai ser só eu e a Jéssica, por enquanto, que eu quero ter pelo menos uns 3 filhos. Aí sim. Mas ela fica louca quando eu falo isso, né? Mas tá entrando na cabeça dela já. Ela tá devagar. Devagarzinho. Tenha calma. Mas para mim não tem como eu viver um ministério feliz se minha família não estiver feliz. Não tem como eu diante de um povo, né, pregar o evangelho, só que na minha casa eu sou um cara que é rude, um cara que é grosseiro, um cara que não é respeitador. Não existe isso. É totalmente contrário uma coisa da outra, sabe? E eu tomei isso para mim, né? Eu pego muito livro para ler. Então, ultimamente eu li muitos livros falando sobre, tem Uma Igreja Tove, tem um outro que o nome é a Profissão Mais Perigosa, alguma coisa assim, o nome, não me recordo de cabeça agora, que fala sobre o pastores que se perderam no ministério, precisaram de ajuda. Então eu tomo muito cuidado comigo mesmo para me munir de materiais que vão abrir meus olhos, ainda hoje já, para que no futuro eu não venha errar, né? O sábio aprende com o erro dos outros. Sim. E eu quero ser esse tipo de pastor que aprende com o erro de outros que infelizmente erraram, para não errar com a minha família, não errar com a igreja local, não errar com a igreja que eu sirvo, que é a igreja metodista, e principalmente não errar com Cristo, porque eu estou cuidando das ovelhas dele, né? Ele me deu já tem me dado esses talentos, né? E eu quero multiplicar, eu não quero ser daquele que vai enterrar, como eu falei, né? Sim, exatamente. Cara, eu vou fazer uma pergunta agora para dar uma moral para você, hein, cara? Aproveita agora. Né? E aí, como é que é a quarta região? Quarta região. Como é que é a quarta região?
né? Já teve algum contato lá com o bispo, com os pastores locais lá? Qual que é a sua expectativa a respeito da quarta? Aproveita, velho, aproveita. Cara, a quarta região é tudo de bom. Tá funcionando? Ah, não tá funcionando, né? Fala aí. Quarta região é tudo de bom, cara. É Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará. São esses 3 estados. Ceará é a região missionária da quarta região. Cara, e é tudo de bom, velho. Principalmente Minas. Eu já conheci os 3 estados, né? Ceará foi o que eu passei menos tempo ali. Fiquei em Fortaleza um período. Mas, cara, Minas Gerais não tem o que falar. Aquele povo recebe você bem, comida gostosa. Sim. As igrejas, cara, eu sinto um povo vibrante, um povo alegre nas igrejas. A igreja que eu vou estar indo como seminarista é a Central de Juiz de Fora. E, cara, quando eu vou lá nos cultos da manhã, principalmente, você olha assim, é um mar de cabeça branca, assim a gente pode falar, né, dos idosos, melhor idade, e eles estão vibrando mais do que a molecada nova, cara. Olha só. Poxa, em alguns cultos que eu tava lá, a gente... Joel, né? Cara, é notável a presença do Espírito Santo fluindo de uma forma extraordinária. E como que você vai falar que aquilo não é bom? É um ambiente sobrenatural, de Deus. Sim. E fora que você pode aprender com a experiência de homens e mulheres de Deus ali que tem muito a contar sobre a fé. Quando eu estive no Espírito Santo, são igrejas assim que é espetacular, assim, cara. Você vê Deus agindo, fluindo, assim. É coisa linda. E o bispo lá, teve algum contato já com o bispo? Eu tive um contato rápido com ele, de cumprimentar, de trocar algumas palavras, mas vendo algumas pregações dele, já é um homem extremamente de Deus. Um bispo novo, né? O bispo Bruno, se não me falha a memória, acho que ele não deve ter nem na casa dos 50, né? A Jéssica falaria melhor, que tá mais próxima dele. Sim. Mas é um cara muito visionário. E eu gostei disso na hora que eu vi, né? O cara que quer fazer o reino de Deus crescer, que eu já conversando com alguns amigos pastores, né, da quarta região, que eu vejo que ele tem um trabalho bem próximo com os pastores a qual ele pastoreia, né? Então isso, é claro, tem aqui na quinta região também, não vou desmerecer a minha região, né? Eu amo a quinta região, sim, sensacional. Mas são coisas que, de fato, me deram paz no coração, né, e tranquilidade de sair do meu estado, sair da minha região e ir para estar servindo lá em breve. Então, assim, tô muito tranquilo. São pastores lá na Central ou é um pastor só? São vários pastores. Vários pastores. Tem um pastor de jovens, pastor de toda a igreja, né? Então, pastora das crianças. Legal. Então, é bem legal a igreja, sim. Trabalha várias frentes, né? Tem um trabalho muito forte com o social também. E eu acho que vai ser um novo tempo de aprender muita coisa. Eu aprendi muito no Campos Elíseos. Aprendi muito com os pastores no Campos Elíseos, com os seminaristas, né? Com os evangelistas, com toda a igreja local, né? Com todos os irmãos, os líderes. Mas sabe quando você entende que Deus está te transicionando para um novo período, um novo local? E eu entendi isso muito claro no Senhor, né? E tive muito essa paz no coração de pegar toda essa bagagem que eu aprendi aqui para transicionar para um novo lugar e falar: Deus, eu aprendi muito, eu quero aprender mais aqui agora e que o Senhor possa usar minha vida da forma que o Senhor quiser. E foi o que eu falei, né, para a galera lá. Eu falei: olha, eu tô vindo e obrigado por me receberem e que vocês, Deus falar, eu tô disponível aqui, vamos para cima, vamos servir, vamos aprender. Eu quero muito isso, quero aprender com a galera, quero servir. Se for para estar com os jovens de novo, vamos estar com os jovens. Se for para estar com a melhor idade, vamos estar com a melhor idade. Sim. Com as crianças. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso. Legal. Isso. Mano, poxa, é um prazer, viu, cara? Obrigado por esse tempo. Penso que, foi bom para você também, né, pessoal? Poxa, que experiência, né? Quantas histórias e, poxa,
ficou até um gostinho de quero mais, né? Eu tenho certeza que tem muitas histórias, muitos papos, muitos assuntos a serem abordados, né? Que Deus possa continuar abençoar você, sua família, né? Agora, né? E aqui virá, né? Logo, você, a Jéssica, esse período, né? Também de transição, né? Acho legal depois a gente marcar um podcast, uma conversa, para você também falar, né? Dessa experiência, né? De já estar lá, como foi essa mudança, tanto de cidade, estado, casa, status, né? De solteiro para casado, nessa nova experiência. Posso até trazer a Jéssica também. Pois é, com certeza, sei lá, ou vocês estarem aqui, né? Ou fazer por vídeo mesmo. Sim. Com certeza que vai ter muitas histórias aí, né? Muitos papos. Mas, cara, muito obrigado, de verdade. Você é bênção na minha vida, na minha família, nessa comunidade aqui também. Amo essa igreja, amo essa comunidade. Esteve sempre disponível, né? Pô, Daniel, vem pregar, mesmo de bate-pronto, sempre veio abençoar, sempre com uma palavra abençoada, né? Direcionada por Deus, direto do coração de Deus. Somos gratos e é uma pena que tenha que ir para tão longe, mas a internet está aí, né? Para nos aproximar e o contato vai continuar, né? A proximidade vai ser a mesma, a amizade, o amor, o carinho é o mesmo. E tamo junto, cara. Tamo junto. Pra mim é uma alegria, mais uma vez, né? Estar aqui, ter esse momento com você. Como você mesmo falou, né? Essa igreja é uma igreja, toda vez que eu venho, cara, eu sinto meu coração alegre de estar aqui, bem acolhido. Eu me lembro que domingo, eu vim aqui domingo agora no culto, e quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi receber um abraço muito caloroso. A irmã falar para mim assim: Dani, que bom que você está aqui, é muito bom te ver. E a gente se sente bem aqui, né? Se sente feliz. Quando eu estou na sua casa, com a sua família, Andrezão, nossa, é como se eu estivesse na minha casa, com a minha família, né? Então eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. E que possam vir muitas outras vezes aí da gente estar junto. Sim. E que vocês possam também ir lá para Juiz de Fora, para estar com a gente lá, aproveitar um pouco a cidade. Vai ser bom demais te receber lá também, receber você e toda a família. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado aí por você ter ficado até o fim desse podcast. Penso que em algum momento Deus pode ter falado com você, né? Você pode ter sido abençoado. Então, poxa, né, Daniel? Não custa nada, né, velho? Né, mano? Não custa nada. Deixa um like aí, né, mano? Deixa um comentário. Compartilha aí, né, Murilão? Manda pra geral. Tá eu, o Daniel, Murilo, Ana Clara. Pô, a produção que nós tivemos aqui para produzir esse episódio. Espero que você tenha gostado. Então dá essa moral também. Deixa seu comentário aí. O que chamou mais a sua atenção, o que você gostou. Beleza? Deus abençoe. Se quiser, manda mensagem no particular também. Dúvida. Só não pode dar dislike, hein, gente? Só não pode dar dislike. Sei que teve alguns pontos aqui que foi meio polêmico. Verdade. Mas, poxa, não dá dislike não, beleza? E é isso aí. Depois manda mensagem pro Daniel. Pra mim não, viu? Pro Daniel. Beleza? Deus abençoe você, viu? E até o próximo. Valeu, galera.